Consistência e constância são poder. Vamos pensar na fé, reflexões sobre a fé. Você deve fazer reflexões, eu faço, a gente cotidianamente trabalha com isso, né, na nossa mente, nas nossas abstrações, e a gente pesquisa questões relacionadas com isso. Mas a fé, eu gosto de uma compreensão que é a seguinte: onde você entrega a tua vida, naquilo que você entrega a tua vida, você tem fé. Se você não entrega a sua vida para alguma coisa, é porque você não tem fé naquilo, a tua fé não alcança aquilo, pelo menos. Então, esses dias eu estava falando com a minha filha, por exemplo, e a gente estava falando sobre o que ela acredita do ponto de vista da jornada da vida dela, da carreira dela, ela é uma cantora, etc. Eu disse: se você entrega a tua vida para esse propósito, você tem fé. Se você não entrega, aí você tem um indicativo que você não tem fé. Entregar a vida, entregar a existência, e entregar a existência como um todo, é um atestado de fé. E mais do que isso, quando os pensamentos, quando as limitações, as nossas próprias limitações, elas estão na frente das ações, da entrega, é porque a fé tem limites, ela é limitada, porque eu posso fazer entregas radicais. Por exemplo, hoje, eu estava pensando sobre a questão da venda, etc., e coloquei minha empresa à venda. Porque até tu não vende só o que tu vende até as tuas empresas, e essa é uma das coisas interessantes no mundo, né? Então, quais são os limites para aquilo que eu vendo? Tem gente que diz assim, eu vendo tudo, menos a mãe. Então, é uma brincadeira que o cara faz, mas essa é uma postura em relação à vida extremamente interessante. E o que vem na frente, né? O que vem na frente daquilo que você se propõe, né? Os objetivos, algumas verdades, algumas vontades, a preguiça vem na frente, né? Então, se eu faço uma escolha de ficar, digamos assim, vendo uma TV, vendo um videozinho, fazendo uma coisa em detrimento do meu objetivo, qual é o tamanho da minha fé? É zero, porque não estou entregando a minha vida, estou entregando a minha vida para as distrações, assim por diante. Então, essa é uma coisa interessante. Outra discussão que esses dias eu estava num churrasco aí, e aí surgiu um assunto extremamente interessante. Um dia eu fui na casa do meu avô, e ele tinha 82, 83, 84 anos, alguma coisa desse número. Vamos imaginar 82 anos. Cheguei lá na casa do meu avô com 82 anos, meu nono, que eu chamo de nono, né? Pai do meu pai. E ele estava lá com a enxada, sozinho na roça, capinando. Ele era um agricultor e estava lá capinando, sozinho. Eu cheguei lá, eu disse: nono, cadê o nono? Ele disse: tá lá na roça, em tal lugar. Eu fui lá e meu nono estava lá, sozinho, capinando. Depois de um tempinho, ele teve uma doença que contraía os músculos dele, teve que tomar um remédio, e ele não tinha mais ímpeto para trabalhar. E eu chegava lá na casa dele e dizia assim: cara, eu vou me recuperar, eu vou resolver isso aqui e vou voltar a trabalhar. E eu contei essa história para esse camarada que estava no churrasco comigo, e ele me disse assim: não, meu objetivo não é parar de trabalhar, eu adoraria um mundo onde eu não queira mais trabalhar. Eu disse: cara, se tu gosta daquilo que tu faz, tu não trabalha. Se diverte. E a pessoa que não gosta, que o objetivo dela é parar de trabalhar, ela está ferrada. Por quê? Porque ela não entendeu o mundo, ela não entendeu a realidade. Porque se o objetivo dela é não fazer alguma coisa, ou não fazer nada, que objetivo é esse? Ela está onde? Daqui a pouco é um morador de rua. Morador de rua é aquele cara que não, isso aqui não me serve, não, vou beber e vou ficar aqui, vou entregar a vida para o nada, para o vazio. Então, essa é uma reflexão extremamente importante. Se você entrega a tua vida, tem fé. Entrega a tua vida para aquilo que você se propõe, tem fé. E segundo, se você gosta daquilo que você está fazendo, você não trabalha, você se diverte. O meu nono, com 82 anos, ele não estava sofrendo com a enxada na mão lá na roça. Ele estava curtindo, porque aquilo era a existência dele. Então, não interessa que a pessoa tenha 80, tem 100, tem 30, tem 20. Aí eu falei para esse camarada: eu disse: o meu objetivo é morrer trabalhando. Eu me espelho lá no meu avô. Ele disse: cara, que objetivo maluco, que desgraça seria isso, morrer trabalhando. Eu disse: bom, mas como é que tu concebe o trabalho? Como é que eu concebo o trabalho? Eu parei de trabalhar 2 anos. Eu acho que, digamos, a maioria de nós consegue parar de trabalhar, viver sem trabalhar, ou trabalhando muito pouco. Eu parei de trabalhar 2 anos. Eu, se eu não quiser trabalhar, não trabalho hoje. E aí, 2 anos sem trabalhar, foi bacana? Não, foi horrível. A pior experiência que eu fiz na vida foi parar de trabalhar. Não, o cara tá me mentindo. Faça essa experiência, então. 1 mês é legal sem trabalhar, 2 meses é uma maravilha. Entendeu? Eu tô aqui, não faz nada, não faz o tempo todo, etc. 3 meses, uma maravilha. 4, 5, 6 meses, tu começa 8 meses, 10 meses, daqui a pouco tu tem síndrome do pânico. Tu tá em depressão, tu tá num caos, entendeu? Tu tá sem referência.
porque dá sentido para a vida da gente trabalhar. Então, trabalhar é uma coisa maravilhosa. Hoje, o meu objetivo é trabalhar a vida toda. E aí, esse camarada, esse aí do churrasco, ele disse assim, claro, tu trabalha, fazendo o teu trabalho, eu também iria querer trabalhar a vida toda. Eu disse, então faz aquilo que eu faço. Se tu não está satisfeito fazendo o que tu está fazendo, faz aquilo que eu faço. Se tu acha que empreender é o que te causaria essa sensação, empreende. Porque ele trabalha de funcionário na empresa. Eu disse, então passa a empreender. Ah, mas eu não sei se eu consigo assumir riscos, se eu consigo guardar grana, montar o estoque, etc., organizar as coisas. Não, para aí. Tu quer aquilo ali, tu acha que aquilo ali é legal, tu acha que não tem condições de fazer aquilo ali, e aquilo ali para ti parece que é uma coisa legal, e o que tu está fazendo não é legal, entende? Falta alguma coisa aí nessa equação. Então, quando eu digo, meu objetivo é morrer trabalhando, por quê? Porque se eu não entendo que o trabalho me realiza, me faz bem, me torna melhor como ser humano, eu estou no lugar errado, estou fazendo a coisa errada. E a fé, ela está concebida nesse contexto. Quando você consegue entregar a vida para aquilo que você faz, você está em paz. E isso me parece ter a ver com essa coisa chamada fé. Tem outras coisas também relacionadas com a fé, que é a dúvida, que é... Entendeu? Esses questionamentos, que é falta de convicção, até onde dá, até onde não dá, os limites do possível e assim por diante. Tem uma série de outras questões aí. E até, por exemplo, dessa relação com Deus. Se a gente para pensar e começa a olhar, por exemplo, pega algum programa de computador aí que você consegue ir mapeando, vendo o universo. Você vai ver como é uma coisa incrível. A gente vive num lugarzinho muito pequenininho, o planeta Terra, um lugarzinho muito pequenininho, né? Um grãozinho de areia no universo, menos que isso, né? Se a gente for pensar no tamanho do universo e uma praia, por exemplo, o planeta Terra é muito menor do que um grão de areia. E aí a gente está nesse grão de areia, né? Que é o planeta Terra, bem pequenininho no universo, né? Quase nada, né? E a gente é uma pessoinha aqui dentro do planeta Terra, que, pensando numa pessoa comparado com o planeta Terra, é quase nada também. E a gente acha que as coisas que acontecem dentro da gente são verdades absolutas, que elas são os limites da existência e assim por diante, que a gente concebe o que há. Começa a olhar, e você vai começar a ver o tamanho das coisas, daí você vai começar a ver o tamanho das tuas convicções. As tuas convicções são, olha só, um grãozinho de areia no universo que é a Terra. Uma coisinha de nada que é a gente. Um dia eu vi uma série ali do Gengis Khan, o cara dizia assim, eu sou bosta de cavalo. Ele disse, se eu não entendo que eu sou bosta de cavalo, não entendi nada. Então, mas é mais ou menos essa frasezinha, né? Se comparar com bosta de cavalo é uma coisa semelhante, né? É entender que a gente não é nada. E não sendo nada, a gente se apega a convicções. Então, uma pessoinha, uma coisinha de nada, num planetinha que é uma coisinha de nada. E aí, convicções dentro dessa mente, que tipo, a mente é um pedacinho do ser humano, né? As convicções são um pedacinho do ser humano nessa coisa toda. E se a gente começa a olhar e pensar em Deus, né? Pensar em Deus, Deus está além do universo, né? A gente não consegue nem conceber o universo. Tenta colocar o universo, o tamanho do universo dentro das suas compreensões. A quantidade de estrelas, de galáxias, etc. Tenta colocar dentro da tua mente. Difícil. Só o universo já não cabe, imagina Deus. E aí a tua relação com Deus é que vai dando a condução disso que a gente chama de fé. Essa conexão, estar próximo dele, se sentir amado. Eu gosto muito do João, né, o discípulo lá de Jesus. Ele diz assim, eu sou o discípulo amado de Jesus. Ele se considerava assim. Ele amava Jesus também, naturalmente, né? Mas ele se considerava o discípulo amado de Jesus. Eu gosto dessa compreensão. Eu gosto de me enxergar como amado de Deus, o amado de Jesus. Eu me sinto amado por Deus, porque a gente é amado por Deus. E uma coisa curiosa, veja bem, Deus ele é inteiro em tudo. Ele é inteiro em tudo. Então, eu não preciso pegar um ser humano, posso pegar um grão de areia, usando esse exemplo. Deus é inteiro naquele grão de areia. Ele é inteiro, tipo, está além do universo. Ele é inteiro naquilo. E ele é inteiro em nós. Ele é integralmente disponível, integralmente presente em cada um de nós. Deus inteiro, integral, está em nós todo o tempo. Por quê? Porque a gente diz assim, eu vejo muita gente dizendo assim, Deus é que julga. Deus não, é porque Deus não julga. Tipo, o cara é assassino, Deus está integralmente disponível para ele.
O cara é ladrão, Deus está integralmente disponível para ele. O cara é disciplinado, é competente, Deus está integralmente disponível para ele. Deus está integralmente disponível para todos os seres humanos todo o tempo. Integral, íntegro, inteiro. É difícil de entender isso? Talvez seja. Mas é uma realidade. Então, Deus inteiro está em você todo o tempo. Eu sou amado por Deus. É um caminho para essa conexão. A fé é estreitar, é avançar nesse caminho dessa conexão. Tem vários caminhos. Eu gosto desse caminho do amor. Eu amo Deus. Eu quero estar na presença dEle. Eu quero viver nele. E eu me sinto amado. Então, ele já está comigo todo o tempo. Mas ainda eu digo isso, eu deixo claro. Eu sou o discípulo amado de Jesus. Eu sou amado por Deus. Então, essa é uma maneira que eu construo na minha mente essa conexão. E a fé tem a ver com essa conexão. E aí, quando a gente avança nessa conexão e quando a gente avança nessas compreensões dos limites, das possibilidades, do que acontece no universo, a gente vê que é infinitamente maior do que aquilo que a gente está acostumado. E aí, quando a gente pensa nisso, e quando a gente pensa nessa coisa chamada estado da arte, por exemplo, da ciência, até onde o ser humano foi, e até onde ele pode ir, a gente é radicalmente limitado até onde a gente foi. E as possibilidades, elas são maiores do que a gente concebe. Avançar nisso, estar na presença disso é uma coisa transformadora. Uma coisa transformadora. Então, oração para mim é exercitar isso que eu estou falando agora, exatamente agora. É sentir que Deus está plenamente em mim, nesse exato momento. Não está em mim, Ele está em tudo. Ele está em todos os seres humanos, indiferente do que eles fazem, porque Deus não julga. Ele está inteiro em todos os seres humanos nesse exato momento. Inteiro. E Ele está amando integralmente cada ser humano. E Ele está me amando. Deus está me amando nesse exato momento. Na plenitude, na extensão plena do amor dEle. Eu sou amado por Deus, plenamente. E eu amo Deus, com todas as forças que existem em mim. Esse é o princípio da oração. Esse é o princípio da oração. Dessa conexão. Daí vão surgindo essas compreensões relacionadas com fé, com possibilidade, com impossibilidade. E Deus quer, o que Deus mais quer na gente? Quando a gente, por exemplo, Jesus dá um caminho para essas coisas, né? Por exemplo, o texto que eu uso na minha religião, né? Que é o catolicismo, o texto que eu uso é a Bíblia, né? E Jesus é o personagem principal da Bíblia, e ele que vai dando as instruções ali ao longo da caminhada dele. E ele vai me dizendo, olha só, Jesus, ele diz claramente, olha, a força dele, a vontade dele é na direção de que a minha fé aumente. Se eu olhar para a Bíblia como um todo, por exemplo, no Antigo Testamento, eu vou ver o seguinte lá na Sabedoria, livro de Sabedoria, diz o seguinte, a sabedoria está próxima de quem deseja, para quem se dedica a ela com todas as forças. E a sabedoria é semelhante ao amor. A sabedoria é a presença de Deus. A presença de Deus em nós é a sabedoria. Porque Deus é a própria sabedoria. Deus é o próprio amor. Então, aí a gente começa a observar, por exemplo, tem esse livro, tem o manual. A Bíblia é o manual, né, para a gente ir entendendo essas coisas. Cada um vai entendendo de uma maneira, às vezes, um pouco diferente, etc. Mas eu estou dando uma compreensão para onde avançam as minhas compreensões relacionadas com isso. E a oração é estreitar esse laço. É fazer com que o amor o amor entre Deus, por exemplo, do que eu percebo do amor entre Deus e eu, daqui um pouquinho é um fiozinho, daqui um pouquinho é uma coisa, daqui um pouco é um cano de uma conexão, daqui um pouco eu inteiro nessa conexão. Porque ela, de Deus, para mim, já acontece inteira todo o tempo. Agora, a questão é quanto eu me entrego para essa conexão. Porque eu sou livre, o livre-arbítrio é mais ou menos isso. É o quanto eu resolvo me entregar para essa conexão. E aí a oração, aí a fé, essas questões. O que Deus quer? Ele quer que eu tenha fé. Então, se eu rezo para que Deus... Olha só, eu posso fazer a força para que a fé... para que eu compreenda a fé. Mas eu posso pedir fé para Deus. Porque Ele quer que eu tenha fé. Por que Ele quer que eu tenha fé? Porque eu leio a Bíblia e vejo que Jesus se empolgava com as pessoas que tinham fé, enaltecia as pessoas que tinham fé. Então, o que eu deduzo disso? Que fé
é algo que Deus deseja para mim. E quando eu rezo para Deus, Deus, olha só, com as minhas forças eu consigo ir até aqui com a fé. Então, a presença dele está aqui. Então, aumenta a minha fé. Me ajuda a compreender mais a sabedoria. Deus deseja que a sabedoria se manifeste através de mim. E a oração essa oração, ela é muito poderosa. Quando eu peço sabedoria para Deus, é muito poderoso. Sabedoria são as escolhas corretas, é escolher, me espraiar, expandir. A sabedoria é fazer escolhas que me tornem maior, que estendam os limites das possibilidades existenciais em mim. E Deus deseja isso. Por que eu sei disso? Porque está escrito na Bíblia. A Bíblia é um manual que me diz isso. Deus deseja que se expanda a sabedoria em mim. Então, quando eu rezo, quando eu peço a Deus, poxa, olha aqui, estou lutando aqui, estou trabalhando para entender, para fazer boas escolhas, para entender perfeitamente essa coisa das decisões, das intuições que acontecem através de mim. Mas me ajuda aí, Deus. Eu sinto que a tua força está presente em mim e que a sabedoria está presente em mim. E eu me sinto já de posse daquilo. Jesus disse isso também. Como é que você reza? Pedindo coisa para Deus? Não, se sentindo de posse daquilo que você está pedindo. Então você sente... Quando você pede uma coisa que é desejável para Deus na tua vida, você se sente de posse daquilo, você caminha na direção daquilo, essa é a oração correta. Essa oração, a oração que vai na direção do que Deus quer para ti, é a oração que tende a ir se manifestando na tua vida. E a fé, a compreensão da oração, a compreensão dessa conexão, tem a ver com isso.